Tudo bem com você? Que Deus abençoe a tua vida. Eu sou o pastor Luciano Scala e é um prazer saber que você está aí do outro lado assistindo e acompanhando a nossa programação. Esteja você agora em casa, no trabalho, onde você estiver. É um prazer saber que aí do outro lado você está acompanhando o nosso programa. Nós estamos falando de uma série muito especial, falando sobre oração. Você acredita no poder da oração? Você crê que Deus ouve a tua oração ou às vezes você fica com dúvidas? Bom, daqui a pouquinho nós vamos orar e daqui a pouco tem uma palavra de Deus muito especial para a tua vida. Falando em oração, você já pode participar. Manda o seu WhatsApp, é o 011 96424 2661. 011 96424 2661. Antes da palavra, eu quero te convidar para você participar conosco. A Vale de Bênção fica localizada na Vila Brasilândia, na rua José Benedito Pinto, número 75, na Vila Brasilândia, em São Paulo. Os nossos dias de culto, segunda-feira é o curso gratuito de teologia e os cultos de terça, quinta, sexta e aos sábados às 8 horas da noite e aos domingos são 2 horários, às 10 e às 18 horas. Você escolhe o melhor horário e venha participar conosco, tá bom? Rua José Benedito Pinto, número 75, na Vila Brasilândia, São Paulo. Não sai daí não, já já tem a palavra de Deus para a tua vida. Valeu! Venha conhecer a Vale de Bênção Brasilândia, uma igreja acolhedora e comprometida com a palavra de Deus. Rua José Benedito Pinto, 75, Vila Brasilândia, São Paulo. Nossos cultos são de terça, quinta, sexta, sábados às 20 horas e aos domingos 10 e às 18 horas. Lembrando que todas as segundas-feiras temos aulas gratuitas de teologia. Mais informações pelo WhatsApp 11 9 6424 2661 ou acesse trilhavb.com.br. Deus é poderoso para transformar a história da tua vida. A palavra de Deus hoje, ela está no livro do profeta Jonas, no capítulo 1. Nós começamos esta série na semana passada e falamos sobre a importância da oração. Foi justamente esse tema que eu falei com vocês no programa anterior. Hoje eu quero falar, nesse capítulo 1 de Jonas, quando Jonas recebe uma mensagem de Deus. E qual foi a palavra de Deus para ele? Que ele deveria sair lá do seu reino, lá do reino do norte. Ele deveria ir para uma cidade chamada Nínive e ali pregar uma palavra de juízo, de conserto, para que eles se convertessem a Deus. Bom, Jonas achou que isso não era uma missão muito fácil. Ele não quis obedecer à voz de Deus. Então diz a Bíblia que Jonas, ele se recusa, ele não aceita aquela missão. E ele resolve fugir. Imagine só, como que alguém pode tentar fugir de Deus? E ele tenta fugir. E diz a Bíblia que ele vai para um porto, e lá no porto, ao invés dele entrar no barco e navegar para Nínive, ele foi para uma outra direção. Ele foi para um lugar chamado Tarsis, ou melhor, tentou ir para Tarsis. E diz a Bíblia que no meio do caminho, no meio daquela travessia, aconteceu uma grande tempestade. E Jonas, pelo incrível que pareça, ele estava tão ausente daquela realidade que ele era o único naquele barco que não ficou em desespero, ele estava dormindo, diz a Bíblia. Ele desce para o porão daquele barco e ele resolve dormir no meio da tempestade. E os marinheiros, os demais tripulantes, eles ficaram desesperados, porque eles perceberam que aquela embarcação iria afundar. E foi aí que eles resolveram tomar a atitude de cada um pedir para o seu Deus, cada um fazer as suas preces, e foi nessa ocasião que um deles desceu até o porão onde Jonas estava dormindo e encontrou Jonas. E quando eles encontraram Jonas, diz a Bíblia que eles questionaram: o que você está fazendo aqui? Você não está com medo? Você vai morrer dormindo? Pede para o teu Deus, peça ajuda para o teu Deus, Ele pode nos ouvir
E foi aí que Jonas declarou o que estava acontecendo. E Jonas declara: na verdade a culpa de tudo isso é minha, porque eu que trouxe esses problemas para cá, eu que estou fora da direção de Deus, e o meu Deus, o Deus de Israel, é o que criou o céu, criou a terra, criou todas essas coisas, criou esse mar. E foi aí que os marinheiros tomaram a decisão de perguntar para Jonas o que eles deveriam fazer. E Jonas disse: para resolver o problema de vez, cortar o mal pela raiz, me joga no mar que acabou o problema de vocês. E jogaram realmente Jonas no mar, e eles clamaram. Esses marinheiros que não serviam a Deus, esses marinheiros que na verdade nem conheciam a Deus, eles oraram. E o mais incrível foi que Deus ouviu a oração deles. O que eu quero falar para você é que Deus, Ele ouve as nossas orações. Pastor, eu nunca entrei numa igreja. Será que Deus ouve a minha oração? Sim, Deus ouve a tua oração. Pastor, mas eu não me batizei. Pastor, eu nunca entrei numa igreja católica, numa igreja evangélica, eu nunca fui em lugar nenhum. Será que Deus me ouve? Será não? Certeza que Deus te ouve. Sabe por que Deus ouve? Porque todos nós somos filhos de Deus. E a nossa oração, quando ela é feita com sinceridade, a nossa oração, quando ela é feita com um coração sincero, com um coração inteiro na presença de Deus, Deus ouve, e não apenas ouve, mas Deus responde à nossa oração. E percebe que no momento que eles oraram, aquela tempestade cessou. É esse ponto que eu quero dar ênfase. Quando nós oramos, independente da tempestade que esteja na nossa vida, talvez a tua vida você está passando por uma tempestade, de repente na tua vida as coisas mudaram, as coisas simplesmente viraram ao contrário, mas se você orar, se você colocar essa tempestade nas mãos de Deus, Deus também pode te ouvir, acalmar as coisas na tua vida, trazer a paz que você precisa. E percebe que paz não é você não ter problema na vida, paz não é você não ter dívidas, paz é diferente disso. Paz é você ter a certeza que Deus está contigo, apesar das dificuldades, das tempestades, dos problemas da vida. A grande lição desse capítulo 1 de Jonas foi que Deus ouviu a oração daqueles homens que nunca talvez tinham ouvido falar de Deus. E naquele momento que eles se inclinaram, que eles oraram, Deus ouviu e respondeu. Talvez essa tempestade está acontecendo na tua vida, pode ser que essa tempestade esteja acontecendo justamente porque Deus quer se aproximar de você. A oração nos aproxima de Deus. A oração, independente do estado que nós estamos, quando nós oramos, nós nos conectamos com Deus, nós nos ligamos com Deus. Talvez tudo isso que esteja acontecendo seja um pretexto que Deus está usando, sabe para quê? Para abençoar a tua vida, para mudar a trajetória da tua história. E é por isso que eu tenho certeza que a nossa oração, ela vai chegar até Deus. E nós vamos orar. Nós vamos colocar agora a nossa vida, as nossas causas na mão do Senhor, e com certeza Deus vai te abençoar. Confia, coloque a tua vida, as tuas causas na mão de Deus, e certamente vai dar certo, em nome de Jesus. A Vale de Bênção realiza 2 grandes ações sociais. Casa de recuperação para dependentes químicos na Chácara VB, em Mairinque, São Paulo. Uma casa de recuperação que acolhe homens de todas as faixas etárias que têm o desejo de abandonar o vício em álcool e drogas. As drogas têm destruído muitas vidas e famílias, mas Deus pode resgatar essas vidas e proporcionar para elas uma nova história. E também realizamos todas as sextas-feiras a distribuição de refeições, roupas, cobertores para os nossos irmãos e irmãs que estão nas ruas de São Paulo. Semanalmente realizamos essa ação que visa levar a palavra de Deus, afeto e uma refeição digna para aqueles que tanto sofrem morando nas ruas. Venha conhecer nossos projetos. Você pode colaborar conosco com suas ofertas e dízimos. Faça um depósito bancário no Banco Itaú, agência 0622.
Conta corrente 07866-5, em nome da Comunidade Evangélica Vale de Bênção. Ou entre em contato conosco pelo WhatsApp 11 9 6424 2661 ou acesse o nosso site trilhavb.com.br. Mateus 25:35 diz assim: porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste-me ver. Colabore conosco, que Deus abençoe e prospere a tua vida cada dia mais. Eu espero que essa palavra tenha tocado no teu coração, tenha abençoado a tua vida. Há poder na oração. A oração é a arma mais poderosa que nós temos. E é por isso que nós vamos orar daqui a pouquinho. Você pode mandar o seu nome, o seu pedido de oração, o nosso WhatsApp aqui é o 011 São Paulo 96424 2661. 011 96424 2661. Antes da oração, eu quero te convidar para você vir conhecer a nossa igreja. A Vale de Bênção fica localizada na Vila Brasilândia, em São Paulo, na rua José Benedito Pinto, número 75, na Vila Brasilândia. Lembrando que os nossos cultos, segunda-feira nós temos aula gratuita de teologia e os cultos de terça, quinta, sexta e aos sábados, às 8 da noite, e domingo você pode participar às 10 ou às 18 horas. Bom, antes da oração, você sabe que a gente precisa manter esse programa. E é um desafio todos os meses manter essa programação no ar, como também fazer os trabalhos que nós realizamos com os dependentes químicos, a Casa de Recuperação, e também o trabalho que nós distribuímos 500 refeições toda sexta-feira. É um desafio. Como você pode ajudar? Com as tuas ofertas, com os teus dízimos e também adquirindo um dos meus livros. Para essa semana eu preparei uma promoção muito especial, 2 livros meus, sendo que o primeiro é esse daqui, ó. Desconstruindo e Construindo. Aqui eu falo sobre relacionamento com Deus, aqui eu falo sobre espiritualidade. Eu tenho certeza que é uma obra que vai te ajudar, que vai te inspirar na sua caminhada com Deus. É um livro que é o que eu mais vendo, né? Esse livro as pessoas gostam bastante e eu tenho certeza que vai te abençoar poderosamente. E o segundo livro é esse, promoção da semana, Os 7 Sinais de Jesus no Evangelho de João. Você sabe que Jesus operou muitos milagres, muitos. João cita apenas 7. Ele começa falando quando Jesus transforma a água em vinho e ele encerra falando a ressurreição de Lázaro. Mas por que apenas 7 milagres? Ele não fez muitos outros? Sim, tem uma lógica, tem uma explicação linda por detrás de tudo isso e eu explico aqui neste livro. Então você pode adquirir, eu tenho certeza que vai te abençoar e vai te inspirar na sua caminhada com Deus, tá bom? Vamos orar? Vamos falar com Deus. Senhor Deus e Pai, eu quero nesse momento orar e abençoar todos que estão assistindo esse programa. Pessoas que agora estão em casa, estão trabalhando, pessoas que nesse momento, meu Deus, precisam de uma resposta. Eu abençoo a todos que estão assistindo e eu quero profetizar a Tua bênção sobre cada um deles. Que onde estiver alguém assistindo agora, acompanhando esse programa, Senhor, que essa pessoa receba de Ti a bênção e a paz, que toda tempestade que ela esteja passando possa cessar e que ela seja abençoada por Ti, Senhor. Abençoada e abençoado por Ti. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus, amém. Que Deus te abençoe, que esta palavra continue falando no teu coração. Se você quer falar comigo, quer ter mais informações sobre os meus livros, sobre a Casa de Recuperação, você pode mandar o seu WhatsApp, é o 011 96424 2661, ou então pelas redes sociais, Facebook, Twitter e no Instagram, me adiciona lá, Luciano Escala. Um beijo no teu coração, até semana que vem, nesse mesmo horário, fique na paz. Pessoal, nós falamos aqui diretamente do centro de São Paulo,
Nesse local aqui é o pátio do colégio, aqui é um dos cartões postais da capital de São Paulo. E aqui existe uma grande concentração de homens, de mulheres, de idosos, de crianças que estão em condição de rua. Na verdade, São Paulo está cheio de pessoas em condição de rua. Às vezes até estrangeiros, pessoas que têm profissão, mas perderam o emprego, infelizmente não conseguiram se recolocar no mercado de trabalho e vieram parar nas ruas. E toda sexta-feira nós fazemos esse trabalho. Nós distribuímos refeições, roupas, trazemos água, suco, cobertores e principalmente uma palavra amiga, uma palavra acolhedora para pessoas que muitas vezes estão numa situação muito difícil, de sofrimento e de esquecimento pelo Estado. E nós estamos aqui fazendo essa obra. Eu quero pedir a tua ajuda, você pode colaborar conosco a manter esse projeto. Esta obra ela é realizada semanalmente, são quase 500 refeições toda sexta-feira, e quem mantém esse projeto são os membros da igreja, os obreiros, alguns amigos que enxergam seriedade nesse projeto. E você também pode colaborar conosco, com as suas ofertas, com os seus dízimos, adquirindo um dos livros, e você estará abençoando esta obra, para que esse projeto não pare, que ele possa crescer, que ele possa expandir e mais vidas serem abençoadas. Eu agradeço a Deus por ter essa oportunidade de estar aqui com esses irmãos que são voluntários, que desde cedo estão preparando as refeições para que chegue nesse horário aqui, nós possamos trazer esta refeição abençoada para os nossos irmãos. Então eu agradeço você que está aí assistindo e você que vai colaborar conosco. Que Deus possa abençoar a tua vida. Como diz a palavra de Deus, lá em Mateus capítulo 25, tive fome e deste-me de comer. Quando nós te demos de comer? Quando fizeste a um desses pequeninos. Que Deus te abençoe. Venha conhecer a Vale de Bênção Brasilândia. Uma igreja acolhedora e comprometida com a palavra de Deus. Rua José Benedito Pinto, 75, Vila Brasilândia, São Paulo. Nossos cultos são de terça, quinta, sexta, sábados às 20 horas e aos domingos 10 e às 18 horas. Lembrando que todas as segundas-feiras temos aulas gratuitas de teologia. Mais informações pelo WhatsApp 11 9 6424 2661 ou acesse trilhavb.com.br. Deus é poderoso para transformar a história da tua vida. A Vale de Bênção realiza 2 grandes ações sociais. Casa de recuperação para dependentes químicos na Chácara VB, em Mairim, São Paulo. Uma casa de recuperação que acolhe homens de todas as faixas etárias que têm o desejo de abandonar o vício em álcool e drogas. As drogas têm destruído muitas vidas e famílias, mas Deus pode resgatar essas vidas e proporcionar para elas uma nova história. E também realizamos todas as sextas-feiras a distribuição de refeições, roupas, cobertores para os nossos irmãos e irmãs que estão nas ruas de São Paulo. Semanalmente realizamos essa ação que visa levar a palavra de Deus, afeto e uma refeição digna para aqueles que tanto sofrem morando nas ruas. Venha conhecer nossos projetos. Você pode colaborar conosco com suas ofertas e dízimos. Faça um depósito bancário no Banco Itaú, agência 0622, conta corrente 07866-5, em nome da comunidade evangélica Vale de Bênção. Ou entre em contato conosco pelo WhatsApp 11 9 6424 2661 ou acesse o nosso site trilhavb.com.br. Mateus 25:35 diz assim: porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste me ver. Colabore conosco, que Deus abençoe
e prospere a tua vida cada dia mais.